programa de conteúdo livre. Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Alô, alô, Campina! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa Hora de Prosa aqui na Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Alô, você do mundo todo que nos acompanha ali naquela câmera. Nós estamos ao vivo mais uma vez para você e eternamente aqui no YouTube, porque você pode nos assistir hoje, amanhã, daqui a um mês. Enfim, todo momento é de prosa. Os seres humanos se comunicam de inúmeras formas, através de vários idiomas, gestos, sinais, atos. Os enamorados podem conversar no olhar, os tribunos através de sua eloquência, os escritores por meio das letras, desde cartas a mensagens virtuais, do orelhão às chamadas de vídeo. As pessoas sentem necessidade de se comunicar. O corpo fala, as ações gritam. Porém, há uma maneira de dialogar que pode ser o mais próximo da universalidade da comunicação. Ela se chama música. Mesmo quem não entende a língua cantada pode emocionar-se com a melodia que atravessa barreiras físicas, geográficas e até de época. Há uma frase atribuída a Beethoven que diz que a música deve ser saída do coração para que chegue ao coração. Não sei se o compositor alemão, eternizado no tempo através do som, realmente disse isso. Mas se não falou, poderia ter dito. O fato é que essa máxima é tão ampla quanto o alcance da musicalidade. A magia do encantamento musical é de uma simplicidade tão complexa que consegue fazer com que canções se eternizem, ignorando toneladas de areia de ampulhetas, enquanto outras não alcançam o mudar de um calendário. Quem define isso? Ninguém. Ao mesmo tempo em que muitos podem participar desta sentença. Desta forma, o erudito seria inimigo do popular? Haveria instrumentos como o violino, o violoncelo, a harpa, fadados a se eternizarem na erudição? Existem estilos musicais condenados ao rótulo de popular? Vejam bem. Estamos a falar sobre arte, a maior das expressões humanas. Falamos a respeito de música. Portanto, fronteirizar seus limites é ser, no mínimo, resumista. No reinado da música, há várias realezas. Roberto Carlos, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga, Aretha Franklin, Elvis Presley, Michael Jackson e Jackson do Pandeiro. Madonna, Marília Mendonça. Uma dessas majestades, o rei Reginaldo Rossi, com seu humor peculiar, já citou Beethoven na música Gênio Cabeludo. E nessa ficção, o erudito abençoa o popular. Assim sendo, convidamos você a aceitar essa miscelânea sonora, a participar da celebração deste casamento entre popular e erudito. Nessa festa, seremos testemunhas de que um violino pode tocar forró. O violoncelo não se encabula em fazer um solo de rock and roll. Hoje, nós vamos conversar e ouvir uma sinfonia de dois. Orquestra em dupla. Ouviremos música campinense em cordas friccionadas. Estamos aqui para equipados com 7 notas, equipados com 7 armas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quebrar supostas barreiras ou quaisquer obstáculos sonoros.
Nossa prosa melódica e harmônica é com o Voluta Duo. Bem-vindos, Arthur Vinícius e Pedro Costa. Que texto lindo, hein? Parabéns. Eu queria me apresentar primeiramente aqui, né? Eu me chamo Arthur Vinícius, sou violinista do Voluta Duo e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse programa que fomenta a cultura, né? Que está sempre trazendo cantores e instrumentistas aqui da região e dando essa oportunidade. Isso é muito importante, já que as grandes mídias não têm aberto esse espaço para nós, né? Então, fica aqui meu agradecimento e deixar meu colega Pedro se apresentar. Bom, meu nome é Pedro, né? Como o Arthur falou. Eu toco violoncelo desde os 14 anos e comecei a aprender violoncelo na cidade de Patos, né? Que eu morava lá. Sou campinense, mas morei em Patos um tempo. E comecei a aprender o violoncelo lá, depois vim para Campina Grande estudar música. E aí, nesse tempo que eu vim para cá, eu conheci Arthur, a gente passou a morar junto e a gente decidiu fazer esse duo para justamente fazer isso que você falou, né? Quebrar essa fronteira entre a música erudita e a música popular. Arthur é daqui de Campina? Sou de Alagoa Grande. Alagoa Grande, conterrâneo do nosso diretor aqui da rádio, conterrâneo de Clébio Melo, olha aí. E de Jackson do Pandeiro. E de Jackson do Pandeiro e de Margarida Maria Alves, Perfeito, Alagoa Grande. Perfeito. A gente vai ter que colocar agora na entrada da Alagoa Grande, que tem um pandeiro, a gente vai colocar lá um pandeiro e um violino. Um violino em cima, né? Vai dar mesmo certo. Vai dar bonito. Inclusive, acho que a gente podia até tocar Jackson do Pandeiro, não sei se vai dar certo. Claro. A gente não ensaiou isso, nem treinou e nem combinou. Aí tá bom demais. Bom, mas vamos perguntar uma coisa. Primeira coisa que eu tenho para perguntar a vocês é... As pessoas, em geral, vão começar a procurar música, procuram geralmente o violão, é o instrumento mais popular, até porque se usa muito na boemia. E no nosso Nordeste procura-se muito a sanfona, às vezes uns instrumentos percussivos e tal. O violino, e eu acho que principalmente o violoncelo, até pelo tamanho, não são muito procurados. E aí Pedro disse que começou a tocar violoncelo aos 14 anos. Como é que vocês descobrem esses instrumentos e por que vocês resolveram tocá-los? Começaram já com eles? Foram para outra vertente da música? Como é que vocês começam? Tá, começo, né? Bem, no meu caso, lá em Alagoa Grande não tem violinista, né? Não tem professor de violino e meu pai achou um violino para comprar, simplesmente comprou e quando eu cheguei estava lá na minha cama um violino. Não foi algo que eu escolhi. Mas você não tocava nada ainda? Eu tocava violão. Tocava violão. Que eu tenho um trabalho autoral também e tudo mais, como cantor e compositor. Mas aí a minha área de especialização é o violino. Como lá em Alagoa Grande não tinha professor de violino, eu fui aprender com um professor de violão que sabia um pouco de partitura e um pouco da primeira posição do violino, assim, coisa muito simples. O professor Zé Leandro, que foi quem me iniciou aí nesse ramo da teoria musical, alguém por quem eu tenho muito apreço, sou muito agradecido até hoje. Tive o prazer de reencontrá-lo, né? Fazia 12 anos que ele não me viu, então ele não me reconheceu, né? De barba já, tudo. Há 12 anos você era um menino. E aí eu, juntamente com meu pai, que ele é compositor e cantor também, não é a profissão dele, né? Mas ele sempre compôs e tudo mais. Ele resolveu voltar a fazer barzinho, que era algo que ele fazia quando era mais jovem, e resolveu que a gente ia tocar. Eu ia tocar violão, enquanto eu tocava violão ele tocaria flauta transversal, enquanto ele tocava violão eu tocaria violino. Então eu fiz o caminho inverso, eu não fui para o conservatório, eu não fui para projeto, não fui para nada. Então eu aprendi meio que como autodidata, de certa forma, apesar de ler um pouco de partitura. Então eu aprendi tocando em bar. Né? Que é raro, aprender a tocar violino em bar. É muito raro. Então também... então assim, claro, criei muitos vícios errados no instrumento, coisa que a gente resolve na faculdade, no conservatório, coisa do gênero, mas foi uma escola importantíssima para mim, principalmente para a questão do improviso e por esse gosto que eu tenho pela música popular, né? Eu comecei a tocar forró primeiro do que Mozart, por exemplo, que é o total oposto, né? Quando você começa a aprender esses tipos de
de Jackson do instrumento. Pandeiro tá mais perto de você do que Beethoven. Muito mais, muito mais, né, assim... E eu sou um aficionado por música popular, assim. Então, o que dá para tocar no violino, eu tô sempre tocando. Então, seja forró, baião, shot, chachado, rock também, que eu gosto muito de rock brasileiro. Mas a minha iniciação foi assim, e depois é que eu fui ter um professor formal, né, que é um colega em comum nosso, chamado Ariel. Ele foi meu primeiro professor formal de violino. E aí ele disse, você precisa estudar bastante para conseguir entrar na faculdade de música e tudo mais, porque eu não tocava nada daquilo do que é o estigma que a gente conhece, né? Tocava forró, tocava Flávio José, tocava introduções, na verdade, para poder cantar nos barzinhos, né? Me proporcionou uma liberdade, né? De saber de não criar o preconceito com o popular, né? E de ver cenas muito engraçadas em bares também, que eu jamais irei esquecer na minha vida, né? A gente vai ter que falar sobre isso. Eu vou até anotar aqui. Eu adoro esse negócio. Nossa, o boêmio, né? Ele é muito divertido, muito extravagante. E eu tive a oportunidade de ver vários deles cometendo algumas galhofas. Vamos deixar Pedro falar aqui, se apresentar e dizer como é que ele conhece o violoncelo, e a gente vai falar depois sobre essas galhofas do som do barzinho. Bom, como eu tinha falado, né, eu morava em Patos, e lá eu conheci o Projeto Prima, que é um projeto do governo do estado que oferece aulas de música e oferece instrumentos para alunos da rede pública. E aí lá eu nem conhecia o violoncelo. Eu conhecia só o violino, que eu tinha visto meu primo tocar uma vez, e estava procurando aulas de música e fui lá para tocar violino. Mas você não tocava nada ainda? Não, eu tocava violão e bateria. Violão, certo. E aí... Dá pra fazer uma banda com você, né? Violão, bateria, violoncelo. E aí, quando eu cheguei lá atrás do violino, o rapaz disse que não tinha mais vaga para violino. E aí, mas tinha outro instrumento. E aí me apresentou o violoncelo, que eu me apaixonei pelo instrumento e decidi ficar com ele. Então eu comecei nesse projeto social lá em Patos, e na época não tinha um professor específico de violoncelo. Quem dava aula de violoncelo era um professor de piano, que estudava o violoncelo, pegava algumas dicas com outros professores e passava essas dicas para mim e para os outros alunos, e a gente ia desenvolvendo. E eu buscava muita coisa assim por mim mesmo. Tanto que eu comecei a estudar uma música que eu vou tocar aqui depois. Comecei a estudar uma música de nível muito alto já desde o início, porque eu queria tocar e não tinha ninguém que me dissesse que eu não podia tocar, que era uma música de nível alto, e aí eu fui. Mas legal, é bom. Eu tô vendo que vocês começaram nos desafios. Acontece. Um começa a tocar violino no bar, e outro vai pro violoncelo com a música que ele não deveria começar. Justamente. E aí eu lembro que até no primeiro recital que eu toquei, eu tinha pegado essa música só até a metade, porque eu passei um tempão estudando ela, eu só tinha pegado até a metade. E aí meu professor, ele me incentivou a tocar ela. Eu disse, mas professor, eu vou tocar só até a metade. Ele, não, vá. E aí eu lembro que foi uma das experiências que mudaram assim a minha concepção, mudaram a minha forma de tocar, porque eu toquei a música, fui muito aplaudido, eu não esperava que ia ser tão aplaudido, fui muito aplaudido, muito elogiado. E a partir daí eu decidi estudar com mais vontade a música e violoncelo, né? E vocês estudaram música aqui na UFCG, não é isso? Isso. Fizeram faculdade de música. Isso. Pedro entrou antes de mim e tá terminando agora, né, Pedro? Isso. Eu terminei em outubro do ano passado. No momento eu tô fazendo o mestrado lá na UFRN. Em música? Em música. Toda segunda e terça eu tô por lá. Por isso que a dificuldade da gente conseguir se encontrar, né? E assim, eu e Pedro, a gente tem uma conexão muito legal, porque a gente passa assim meses sem se ver, mas quando se encontra, é aquela coisa, a gente não precisa ensaiar, sabe? A gente tira o som, porque a gente dividiu o apartamento quanto tempo? 2 anos, Pedro? 2, 3, quase 3 anos, né? A gente morava ali de frente ao UFCG, e o Voluta Duo, ele começou assim. Era uma coisa muito esporádica, ele me ouvia tocando, eu ouvia tocando, a gente ia lá pra sala, né? E começava a tocar. A gente ficava tocando juntos assim, colocava um playback de alguma coisa, tocava em cima, tal. E a gente viu que poderia se tornar algo profissional, algo mais sério, e a gente queria trazer para o ramo mais popular. As pessoas
procuravam muito para casamentos e tudo mais, porque é comum esse tipo de instrumento em casamento. Sim. Mas às vezes em que a gente tocou música popular com o cello e com o violino, as pessoas elas ficavam boquiabertas porque é algo muito incomum, né? E algo até que já deveria ter sido, sabe, limado, porque a gente já está em pleno século XXI, já tem tanta música brasileira composta para cordas friccionadas e coisas do gênero, mas é aquilo, né? A gente vem de um ensino conservatorial que é quadrado e ele estigmatiza aquilo na nossa cabeça. Não, você tem que começar daqui, né? No caso de Pedro, ele já começou no difícil, né? Mas, né? Você começa aqui no Suzuki, depois do Suzuki você vem para cá e toca o concerto para 2 violinos de Bach, depois você vai tocar o Kabalevski, concerto russo, concerto romântico, concerto clássico, Mozart. Você segue uma cronologia que todo mundo segue e aí você acaba gerando uma coisa que eu acho muito triste para o mundo das cordas friccionadas, que é a ausência de sentimento artístico nas canções, né? Fica ausência de sentimento artístico nas canções. Gostei muito dessa frase. Não, mas é porque se você colocar o MusiScore, que é um software de partitura, ele vai tocar aquilo afinado e no tempo, entendeu? E assim, claro, é muito difícil tocar Mozart. Quem sou eu para dizer? Jamais. Mozart me deu muito trabalho na universidade, só eu sei o quanto eu sofri para tocar o concerto número 4 dele. Mas assim, se você escutar 10 violinistas tocando esse concerto, você não consegue diferenciar qual é qual, porque é um ou outro que tem aquela concepção musical e artística de, não, eu tenho que ter meu próprio som, né? Eu consigo saber que é Pedro que está tocando violoncelo no meio de 15 violoncelistas, porque ele desenvolveu o próprio som. Né? E com certeza ele também consegue me ouvir porque eu desenvolvi o próprio som. E não estou falando isso com arrogância ou que é um mérito, algo do gênero. Não, mas é porque a gente sempre viu a arte acima de tudo assim. Tem a música, a gente tem que estudar escala, tem que estudar arpejo, né? Nossos instrumentos eles não têm trastes, então tem que criar memória muscular. Tudo isso exige tempo e esforço. Mas acima de tudo, a arte, né? Você citou Beethoven aí, né? Tem uma frase dele que eu acho muito bonita também. Não vou me lembrar exatamente literalmente como é a frase, mas ele fala assim, errar uma nota é aceitável, né? Tocar sem paixão é inaceitável. Então a gente desafina um pouco, sai ali um semitonzinho, uma coisinha assim, e o ensino conservatorial quer pregar muito isso de que o 100% é sempre assim, mas ninguém é um robô. E claro, vão ter os gênios aí que vão tocar o 100% e vão ter o próprio som, vão desenvolver isso. Mas a gente vê muito acima disso, né? Então o Voluta, ele é um projeto sério, de fato. É uma coisa que a gente quer levar para frente. A gente tem um projeto muito legal para o ano que vem que eu posso falar depois, né? Mas assim, que a gente quer tirar esse conceito de que corda friccionada só toca Bach, Mozart e Beethoven. Eu quero deixar claro uma coisa aqui para nós que estamos aqui todos, porque a gente fala muito de instrumento de corda. E a gente coloca violão, baixo, guitarra, o cavaquinho. E a gente coloca também o violoncelo, o violino nos instrumentos de cordas. E você está usando uma expressão que é cordas friccionadas, né? O que seriam cordas friccionadas para a gente entender melhor? Cordas friccionadas é porque a gente o instrumento de cordas, né? E a gente usa o arco para tocar, para tirar som. E é friccionadas por causa da fricção que o arco faz com a corda para poder tirar o som. Então, geralmente, quando fala cordas friccionadas, é violino, violoncelo, viola de arco também, que é parecido com o violino, só que um pouco maior e mais grave. É tipo intermediário entre o violino e o violoncelo e o contrabaixo acústico também. Então, são esses, né, da família das cordas friccionadas. Beleza, ó, a gente fez uma combinação aqui antes, porque a gente veio aqui para falar de músicas eruditas, mas falar principalmente do uso desses instrumentos, a gente desmistificar exatamente que, como disse Arthur, geralmente em casamento o pessoal convida e também um violoncelo, um violino, uma viola e tal, vão sempre vincular a algo mais erudito, mas a gente está querendo desmistificar isso aqui, colocar isso tudo, como vocês já estão fazendo, no popular. Mas a gente conversou e a gente disse assim, nós vamos mostrar algo clássico para depois a gente entrar no popular. Então vamos começar com, musicalmente, vamos começar com, não sei se vocês vão tocar algo erudito juntos ou cada um vai fazer uma, não sei como é que a gente vai fazer agora. O erudito acho que cada um faz uma, né?
Pronto, beleza. Então vamos começar no violino? Ok. Eu vou tocar aqui um trecho curto a partir da Sarabanda de Johann Sebastian Bach, que é uma música lindíssima. Muito bom, show. Johann Sebastian Bach, por Arthur Vinícius. Vamos lá, Pedro. Eu vou tocar também uma música de Bach. É aquela que você disse que começou que é a difícil ou é outra? Isso, é essa mesmo. Tá bom demais. Essa é clássica. Essa eu acho que muita gente vai conhecer. Ela é o primeiro movimento da primeira suíte de Bach, o prelúdio. Eu citei aqui na abertura a música Gênio Cabeludo de Reginaldo Rossi, né, que é exatamente essa brincadeira que Rossi faz com Beethoven lá no céu e tal, e ele sonha com Beethoven. Não sei se vocês já ouviram essa música. Não é das mais famosas de Reginaldo. Eu conheço. Conhece, né? E aí ele cita Bach também na música. E aí eu, pensando aqui na música de Reginaldo Rossi, eu acho que Bach, ele deu uns aplausos aí lá no céu, assim, ele mais sentado assim numa mesa, ele, Beethoven, Mozart, conversando, disse, eita, esses meninos aí, ó, gostei. E Bach era extremamente popular para a época, né? A gente coloca ele nessa questão de erudição, mas o tipo de música que ele compunha na época, apesar dele não ter sido muito famoso em vida, né? Mas é um dos maiores nomes, né, da música erudita. É o maior, assim. Depois de tudo que existe hoje, do bom ao ruim, né? Se é que existe essa definição, porque Bach existiu. Ele estigmatizou, colocou a armadura de clave. Ele é o rei da música, assim, no geral. Muito bom, o rei da música, Sebastião. Eu citei várias realezas, eu fiquei com medo de citar alguém da música erudita. Rapaz, eu até pensei em citar. Eu pensei assim, teve 3 ali, cara.
Bach, Beethoven e Mozart. Bicho, eu não vou cometer esse erro. Deixa eu Aliás, ficar calado. a citação a Beethoven na música de Reginaldo Rossi é interessante. Me lembrou de uma música que Jackson do Pandeiro, ele não era compositor, né? Ele regravava. Tem uma música dele chamada Sonata do Frevo, que é uma música também pouquíssimo conhecida, mas que ele começa na letra da música dizendo: quero a sonata sem lua, no frevo e na rua, pra tudo se acabar. Só que ele canta essa melodia fazendo um arpejo de dó menor, que é o mesmo arpejo que Beethoven faz na Sonata ao Luar. Aí ele diz que quer a sonata sem lua, então claramente é uma referência à Sonata ao Luar de Beethoven, assim. Então, a influência é geral, assim, é bastante nítida e os caras são fantásticos, assim. O violoncelo, né? Ele é um violino grande, né? Ele tem um som mais grave e tal, e aí Pedro citou que existe a viola que fica ali entre o meio termo. Para além do tamanho e da sonoridade, no sentido que o violino é mais agudo, o violoncelo é mais grave, quais são as principais diferenças entre esses dois instrumentos? Pra começar, que o violoncelo é bem mais bonito que o Tu acha? Você falou violino grande, mas eu discordo. Pior que eu também acho. Pior que eu também acho. Mas Ele começou bem a diferença. o violoncelo, ele tem essa coisa da postura de ser tocado. Ele tem que ser tocado sentado, porque ele tem essa ferramenta aqui, que é o espigão. Para quem tá no rádio, é uma vareta que fica abaixo do violoncelo. Final do violoncelo, para apoiar o violoncelo no chão, né? Sim. E acho que a principal diferença é essa parte do instrumento, e no violino tem a queixeira, né? Para botar o... Que é aqui. Sim, que é onde você apoia o queixo. Uhum. Isso. Os arcos são diferentes porque as cordas são diferentes. Se você inverter os arcos, dá para tocar, não? Dá, mas não mas a mesma coisa. Dá diferença, né? Porque o arco do violoncelo é mais pesado para poder tirar o som nessas cordas mais graves, né? Uhum. Do violino é mais leve e maior um pouco. Muito bem, mas vamos, já que a gente ouviu o Sebastian Bach, vamos ouvir algo nosso daqui pra gente ver como é que é? A gente começar a desmistificar essa história, violino e violoncelo tocar para além dos casamentos. Vamos lá. Jackson? Vamos tocar Jackson, vamos abrir com Jackson do Pandeiro. Com o meu conterrâneo. Vamos lá. Essa aqui a gente escolheu, esse pot-pourri a gente sempre faz, né? O pessoal gosta muito, inclusive eu toquei ele ontem lá para um professor do mestrado, ele adorou, assim, que ele gosta dessa coisa do violino na música brasileira. Jackson do Pandeiro. Faz 3 meses que a gente não se vê. É sério? Sei que vocês tinham ensaiado isso hoje de manhã, cara. Se a gente tivesse mesmo. Muito bom. Vocês fizeram um pomporri de Jackson, né? Foi muito bom. A primeira vez, uma vez eu lembro assim, que eu vi essa mistura do clássico do erudito com o popular. Foi um show de Genival Lacerda
Fantástico. Lá no Teatro Municipal, ele sendo acompanhado pela Orquestra Jovem de João Pessoa. Com cordas friccionadas, sopros e tal. E foi fantástico, porque era um show de Genival Lacerda, não tocaram só o repertório de Genival Lacerda, mas acompanhado pela Orquestra Sinfônica. Deu uma outra roupagem e mesmo dando essa outra roupagem, continuou sendo Genival Lacerda. Fantástico. Tu ainda lembra de Severina Chique Chique? Se não lembrar, vamos tocar assim mesmo, não tem nada não. Porque a gente fez... Essa faz tempo que a gente Faz tempo, né? Eu não lembro se é só Sol menor e Ré maior. Mas é melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar, eu arriscaria, mas tá bom. Eu posso tocar a melodia no final a melodia eu lembro. Severina Chique Chique, um clássico de Genival Lacerda, composição dele com João Gonçalves. Isso. Afinal, o que é Voluta Duo? Bem, vamos lá. A gente procurou nome, assim, muito nome pra esse duo, né? Pô, como é que a gente vai chamar isso? A gente fazia várias piadas, né? A gente morava junto, muito tempo de procura. A gente inventava um monte de nome aleatório, fazia um monte de piada. Tem algum desses nomes aleatórios aí? Lembra de algum? Pra gente ver se é piada mesmo, se dá pra rir? Não, pelo horário não é muito bom. Então tá bom. A rádio é educativa, né? Exato. Mas assim, por que voluta? Voluta é uma parte do instrumento que, na minha opinião, é a parte mais linda desses instrumentos da família das cordas friccionadas, que é essa parte aqui, ó. Que o dele também tem, né? Que é essa parte aqui que fica em espiral. O nome disso aqui é voluta. E aí, a gente achou o nome genial quando escolheu, Voluta Duo. Só que a gente falava para as pessoas diziam, voluta? Mas o que é voluta? Pô, ninguém conhece. Mas vai ser voluta porque não tem outro nome, a gente tem uma apresentação para fazer e acabou que a gente achou o nome bonito, quem é da área da música... A sonoridade é legal. Né? Quando eu lembro que eu falei uma vez para uma amiga minha, é Voluta Duo. Voluta é o quê? Duas volutanas, né? Engraçado assim. A gente precisava escolher o nome logo porque a gente já tinha uma responsabilidade grande, que na nossa primeira gravação ia ser acompanhar a Gitana Pimentel, que inclusive veio aqui. Veio. Vamos falar disso também já. Pronto, então a nossa primeira responsabilidade era arranjar 3 músicas que ela escolheu e gravar em estúdio, acompanhando ela, né, trazendo justamente essa parte do instrumento erudito para a música popular. Ela escolheu 3 canções lindíssimas, né? Foi Noda de Caju, 6 cordas. A outra eu não me recordo o nome, mas também é de Luiz Fidelis. Mas são composições de Luiz Fidelis. Todas de Luiz Fidelis. E assim, o próprio Luiz Fidelis elogiou muito o trabalho da gente, elogiou no Instagram, né, entrou em contato com ela. Ela chegou a cantar com ele, né? Ela até me convidou, mas no dia eu não podia. Ela cantou lá, acho que foi no Ceará com ele. E assim, foi uma responsabilidade muito grande, porque éramos nós dois e um violão. Então a gente tinha que... O violão era Pedro House. Isso, a gente tinha que suprir os espaços. E aí a gente foi pegando as introduções, eu fui pegando as coisas de sanfona. E muita coisa a gente foi vendo que na hora cabia. É uma coisa que eu acho legal do estúdio. A gente planejou de um jeito, mas vamos fazer de outro aqui que eu acho que fica melhor. E Gitana sempre dizia, faça do jeito que você achar melhor. Pra mim tá tudo lindo aí. E aí no final das contas, foi bom pra gente, porque divulgou bastante nosso trabalho, porque Gitana já é muito conhecida aqui na região, né? É uma pessoa fantástica também, sempre me deu a oportunidade de tocar com ela. Já toquei até carnaval com Gitana, assim, fico carnaval com violino, né? Ninguém nunca passou por isso na vida. Mas você começou a tocar violino no barzinho, então tocar carnaval, né? Tá? Eu tava tocando axé no violino, enfim, mas foi muito bom, muito boa essa experiência de gravar. Os vídeos ficaram muito bem gravados, né? A produção foi o pessoal da Casa Trevo, o Ivne e Lucas, que são pessoas super responsáveis também. Já estiveram aqui também, Casa Trevo. Pronto, eles são fantásticos, são os patrões do meu coração. Eu toco com eles quase todos os fins de semana. Mas assim, teve essa responsabilidade. Depois a gente chegou a gravar outro projeto da Paulo Gustavo, se eu não me engano, né? Que uma moça contratou a gente para fazer. Ela acabou não soltando esses vídeos até hoje, mas a gente tem esses vídeos e tudo mais. São os trabalhos que a gente tem, e ano que vem a gente tá com um projeto de gravar finalmente o primeiro disco do Voluta para lançar em Spotify. E
em todas as plataformas digitais, aí já tem ideia de capa, já tem ideia de repertório, já tem ideia de tudo, assim, basicamente. Bom, eu ia dizer uma coisa aqui, porque você falou, logo na tua apresentação, tu falou que às vezes não se tem espaço, né, na mídia e tal. Nós tocamos a música paraibana de todos os estilos. A música campinense também de todos os estilos. Então, quando vocês gravarem um disco, traz pra cá que a gente bota pra tocar aqui. Na hora. Esse projeto que vocês tocaram com Gitana é o Chamego Diferente, né? Exato. O nome do projeto. Tá no YouTube, Então quem tá ouvindo pode procurar, bota lá Chamego Diferente, Voluta do Gitana Pimentel, ou ao contrário. Do jeito que vocês botarem vai achar. E realmente tá muito bonito. Mas vocês têm um outro projeto também chamado Música Campinense em Cordas. Música Campinense em Cordas. Não é que vocês não tocam as músicas, pelo menos tá no YouTube desse jeito. Música Campinense em Cordas. Eu acho que é esse projeto que tu falou da gravação. Ah, da gravação. Então o vídeo saiu, né? Eu só não fiquei sabendo que o vídeo saiu. O vídeo não tem o vídeo, não. É só a imagem parada, né? E o áudio. Mas tá no YouTube. Eu vou procurar isso. Tá estranho. Enfim, é que eu tô dando spoiler dele mesmo pra eles. Olha que legal. Bom, vamos tocar. Sai alguma coisa do Chamego Diferente? Eita, faz tanto tempo que a gente tocou. Será que sai? Deixa eu pensar aqui. Foi 6 cordas. 6 cordas. A introdução de 6 cordas, acho que dá pra lembrar, né? Será que dá? Vamos ver se a gente sai. Senão a gente continua conversando. A gente dá uma conversando. ensaiadinha rapidinho. Deixa eu Tem problema não. Olha aí. Conseguiu lembrar? Tá, a gente vai tentar aqui. Tem nada não, vamos embora. Bora. 1, 2, 3, vai! É muito bacana, cara. É muito bacana. Eu acho que eu fiquei pensando aqui porque eu já vi os vídeos do Chamego Diferente, que eu achei legal, mas eu fiquei pensando aqui no que tu falou do tocando axé no violino. Deve ser realmente deve ser um negócio diferente mesmo. Mas é bom, porque assim, eu acho que o som tanto do violino como do violoncelo, eles são marcantes, assim. Você se apaixona. E aí, Pedro, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente fala assim, violoncelo, mas às vezes chama cello e tal. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É só a nomenclatura, um nome italiano, fica mais Eu gosto de chamar de cello. Gosta, né? Cello. É mais bonito. chique. Mais fácil. Felizmente, muita gente chama de violoncelo. Aí dói no ouvido. Dói. Violoncelo é triste. Já perguntaram até se era uma harpa quando eu ando com ele nas costas pra cima e pra baixo. Ele não é muito pequeno pra andar nas costas, não. E aí todo mundo pergunta o nome do instrumento, qual é o instrumento, e aí teve um dia que perguntaram se era uma harpa. Aí eu disse, não, rapaz, isso aqui é um violão diferente. É um violão cello. No teu caso, Arthur, já confundi. Porque confundir. A viola de arco, muita gente não conhece a viola. É fácil confundir a viola com o violino, né? Às vezes o cara tá tocando violino, ou tá tocando viola, e muita gente chama de violino. Eu, particularmente, não sei a diferença. Eu sei que existem os dois instrumentos, mas eu olhando assim, eu não vou dizer se é uma viola ou se é um instrumento, ou se é um violino. Se é um instrumento, não tem que ser, né? Isso é uma piada muito boa no meio da orquestra. Se você começa na orquestra, eu vou usar essa sempre agora. Pronto. Enfim, mas se é uma viola ou um violino. Mas, porque pegando isso que Pedro falou, que o pessoal confundiu o cello, eu vou chamar cello, confundiu o cello com uma harpa. No teu caso, já confundiram o violino com a rabeca, por exemplo? Já, sempre confundem. Ainda mais porque eu toco como uma rabeca, né? Assim. A postura? Não a postura, peraí. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Afinadinha de leve.
quando a gente toca música popular, tem uma coisa também que é a técnica. A gente tenta não emular a técnica erudita no instrumento, né? Pedro, ele fez o restolego da sanfona no violoncelo, quando a gente tocou 6 cordas. Então, quando eu tento tirar um som mais parecido com o de uma rabeca, né? Eu coloco menos peso no arco e toco mais com a ponta dele, então... Então, o jeito que eu toco lembra essa questão da rabeca, né? Mas a rabeca, ela, além de ser... Ela não tem um padrão, né? O violino, ele tem. A rabeca, às vezes, tem rabeca maior, rabeca menor, mas ela se toca geralmente aqui. O arco é bem menor e você toca nessa posição. Toca no peito pro braço e não no ombro. Isso, e não no ombro. E aí ela traz uma desvantagem técnica, que é você só conseguir tocar nessa posição. Se você vier para cá, não tem como voltar, porque se voltar, ela cai. Já o violino, como ele tá seguro aqui, então você... Segura no ombro. Você vai até o fim do braço aqui, volta tranquilo, né? Você segura com o queixo. Com o queixo, né? E aí, tem gente que usa outro equipamento chamado espaleira, que coloca aqui para facilitar mais ainda isso, né? Eu particularmente não gosto. Mas o pessoal confunde bastante com rabeca e confunde a viola com o violino, né? Porque a viola é basicamente o intermediário dos dois. A técnica da viola e do violino, ela é idêntica. Só que o arco da viola é maior, a viola é maior e ela está afinada em outra oitava. Ela tem a mesma afinação do violoncelo, das cordas. Só que ela é mais aguda que o cello e mais grave que o violino. Então, ela fica ali no meio termo. Aí, é como se fosse cantor, né? Tem o baixo, o barítono, o tenor e o soprano, né? Aí tem o baixo, que é maior que o cello. Aí tem o cello, que seria o equivalente ao barítono. A viola, que seria o tenor. E o violino, que seria o soprano. O baixo você tem arco também, né? No baixo acústico ele tem arco também. Mas você pode tocar, às vezes toca só com as mãos também, o baixo, ou não? Inclusive os nossos cello também. Tanto o violino quanto... É uma técnica chamada de pizzicato, né? A gente pode tocar. Demonstra pra gente também aí, por favor, Pedro. Muito legal. O instrumento ele é repleto, assim, as cordas friccionais, na verdade, são repletas de técnica, assim. E acho que, inclusive, no Chamego Diferente, em algum momento, a gente usou pizzicato, né? No violoncelo, eu não lembro em qual música foi. No Chamego Diferente, a gente também fez uma mistura na última música, que eu tô querendo muito lembrar o nome, que eu também não tô lembrando, que é aquela... Eu não sei viver sem você... Pra falar de amor. Pra falar de amor, nossa Perfeito. produtora. Obrigado, ali, Bianca. Atenta, Bianca. Pra falar de amor... E eu coloco o trecho de uma música... música... Não vale se apaixonar não, viu, Pedro? De novo? De novo. Aqui é uma piada interna, porque a nossa produtora Bianca, que tá ali nos bastidores, e fotógrafa, é namorada do nosso... Noiva. É verdade. Ela só tá tirando foto dele. Inclusive a gente disse aqui antes de começar o programa que ela tinha que tirar foto de todo mundo, né? Nosso amigo Pedro que tá aqui. Mas Arthur, continua, por favor. Mas aí a gente colocou o trecho de uma música erudita, que foi o Canon, né? De Pachelbel. No meio da canção a gente faz o contraponto. Enquanto ela está cantando, como tem a mesma progressão harmônica que é o ciclo de quarta, eu toco o trecho da música erudita de fundo e o pessoal percebeu. Eu achei interessante. Nossa, que fusão legal disso aí. E Gitano até postou no dia lá o que as pessoas pensam quando vem um violino e o cello. Aí a gente tocava essa música e o que realmente vai ser. Aí a gente tocava as 6 cordas. Legal. E aí, assim, foi uma experiência engrandecedora, assim. Eu gostaria muito que a gente pudesse se encontrar mais, eu e Pedro e tal, mas a vida no momento não tá dando muito tempo a gente para que a gente possa realizar projetos. Mas tá muito contramão. Mas ano que vem, o nosso projeto, que é um álbum gravando só música de Jackson e de Luiz Gonzaga, que são os dois reis, né? É o spoiler do título. Que ninguém roube essa ideia, por favor. Mas... a gente quer regravar canções de Jackson e de Luiz Gonzaga, que são os dois reis, né? O rei do ritmo e o rei do baião, só com violino e violoncelo. Só violino e violoncelo, sem voz, sem outros instrumentos? Sem voz, sem nada. É um trabalho à parte, assim. Mas só também é uma palavra muito ruim, né? Porque assim, não é só, né? Não é só. Violoncelo e violino, não é só. Aí não dá certo. Muito bom. Agora só que eu vou voltar ao início, quando você falou das cenas
hilárias, não foi hilária que você usou a palavra, mas eu esqueci a palavra que você usou, de bares. E eu vou querer que tu conte alguma pra gente aqui, do que aconteceu quando você tava tocando lá em Lagoa Grande, tocando violino nos bares, acompanhando seu pai. Assim, primeiramente a surpresa de ver um violino em cima do palco de um bar, porque assim, não eram bares assim muito bem quistos os quais eu tocava, né? Convenhamos. E assim, não era nem a Lagoa Grande, era assim, na região, assim, Areia, Esperança, Lagoa de Roça, a Lagoa Sim. Nova, a gente tocava muito por lá, porque meu pai... No Brejo. o Brejo Paraibano inteiro. E aí, eu nunca me esqueço do primeiro show que eu fiz na minha vida. Com o violino, eu tava nervoso pra caramba, assim, eu tava tocando, aí o palco era minúsculo e tinha um cara que tocava carrom com a gente. Aí já tava apertado o palco pra caramba. E aí chegou um garçom e esse garçom tava bêbado, né? Ele tava bêbado. O garçom estava bêbado? O garçom estava bêbado. E ele tava servindo assim, uma pra tu, uma pra mim, né? Na época que eu era de menor, se eu já pudesse, eu pedia também. Mas eu tinha 14 anos, lembro perfeitamente disso. A estante de música não conseguia ficar em cima do palco. Ela ficou na frente do palco e a gente aumentou o máximo possível para poder ver, Pra né? poder ver. Aquelas escacelinhas ainda com aquele negócio transparente. E aí a gente vendo a cifra das músicas, aí a gente tocava muito José Augusto, Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, tudo mais. Aí esse garçom, ele deu um chute nessa estante, cara, que caiu em cima da mesa de uma galera que tava lá, só que o cara tava tão bêbado que tava na mesa que caiu 3 copos de bebida em cima dele e ele continuou parado, pegou outro copo e ficou lá bebendo. Como se nada tivesse acontecido. O cara é um estoico, né? Assim, o cara leu Marco Aurélio, sabe? Assim, pô, tá aqui, leu Camus, depois a vida é um absurdo, deixa rolar. Mas teve várias outras cenas assim, pô, não, essa aqui eu lembrei, essa aqui eu preciso contar. Mas essa é boa. Principalmente, o garçom bêbado. O garçom, pô, isso vira uma cena no cinema. Não, meu amigo Alan, que tá ali nos bastidores, é cineasta. Fica pensando nela. Cara, teve uma vez que eu fui tocar em Pernambuco, numa cidade chamada... eu não vou lembrar o nome da cidade. Talvez seja bom pra reputação. É melhor não lembrar. Mas eu tava lá, a gente marcou de fazer 2 shows no dia. E nessa época eu já estava cantando, né, com mais frequência. E eu estava cantando Alceu Valença, que lá em Pernambuco, no Brasil, né? Mas lá em Pernambuco, principalmente, é uma sumidade. E aí eu tava cantando Como Dois Animais, né? Que é aquela música dele, que ela tem um duplo sentido fantástico. E aí quando eu começava a cantar Se amar como dois animais, aí toda vez que eu cantava essa frase, né, da música, um bêbado, ele subia na mesa e ele imitava um leão pra mim, porque ele imitava um animal, entendeu? Aí ele fazia assim com a patinha pra mim. Bicho, nossa, na época já tem uns 16 anos. Cantando Se amar como dois animais, o cara... E ele fazia o rau assim também. Como é o rau dele? Rau. Pô, o cara com uma garrafa de suquita e uma dose de cachaça. Pô, esse cara, eu não sei o nome dele, mas eu vou lembrar dele eternamente. Ainda bem que eternamente. você não sabe o nome dele. Mas foi uma figura fantástica, né? Porque eu poderia muito bem naquela hora ter olhado e ter dito, putz, vou escolher qualquer outra profissão, porque aqui não dá. Mas não, ele foi um bom teste, assim, pra dizer. Não, mas foi legal, foi legal. Ele fez com a patinha, né? Você cantando Se Amar como Dois Animais. Ele sobe no palco e faz as patinhas do leão. Eu achei maravilhoso. Ele não lhe atacou, então foi bom. Ele foi até foi uma questão cênica, inclusive. Gostei. Foi cênica, Essas coisas não acontecem no concerto de música clássica, né? Pois é. Só no barzinho de Alagoa Grande? Não, foi lá em Pernambuco, numa cidade que ele não Pernambuco. lembra. Ainda bem que ele não lembra. Mas é legal, mas no concerto, você no teatro, tocando ali, não vai acontecer. Vão acontecer outras coisas. O mas povo vai aí ficar tossindo, né? O povo fica tossindo. Sempre na pausa. Sempre tem alguém com gogo. Sempre tem, né? Enfim. Acho que eu tô falando demais, né, bicho? Não, tá Porque bom. se deixar também... Não, mas fica à vontade. É que a gente vai falar, é prosa. Mas vamos dar só uma pausinha na prosa pra gente ouvir uma música. Eu não vou nem pedir. Pode tocar o que quiserem. Vamos lá. Deixa eu afinar de novo aqui. Já que a gente falou em Alceu, vamos tocar. Bora. Toca pra lá.
já tocaram aqui Jackson, tocaram agora Alceu, tocaram Joseph Sebastian Bach, tocaram Luiz Fidelis também. Eu queria saber o seguinte, quais são as influências musicais de vocês, desde quando vocês começam até agora? Cada um, eu vou começar com o Pedro, que tem falado menos aqui. Quais são as tuas influências musicais, Pedro? Eu comecei a escutar música clássica mais voltada para o violoncelo, quando eu comecei a estudar o violoncelo, né? Porque essa cultura da música clássica não é muito difundida em algumas regiões. E aí, quando eu entrei na universidade de música, a gente começa a estudar harmonia, contraponto, essas coisas, e aí a gente tem contato com muita música brasileira. E lá eu conheci muita coisa que até hoje me influencia, como música popular, essas músicas regionais aqui eu já conhecia, mas Tom Jobim, nomes da MPB, da música regional também, e acho que é isso. Beleza, mas você só disse coisa grande aí, cara. Muito bom. E aí, Arthur? Cara, porque é o seguinte, a minha vida musical, ela é meio esquizofrênica. Porque, assim, eu tenho o meu projeto autoral, que eu canto, né? Assim, tem composições autorais e tudo mais. E eles têm uma influência, apesar de eu tocar músicas que tendem mais ao regionalismo, né? Mas na música instrumental eu fui muito influenciado pelo choro, porque eu tive amigos, um amigo de Pernambuco que toca muito bandolim, muito cavaco, chamado Fernando, né? Fernando Santana. Tinha um rapaz chamado Gustavo Ribeiro no curso que tocava 7 cordas, então eu via essa galera tocando e queria tocar. Aí foi me influenciando mais e eu lembro até hoje que eu estava pagando uma cadeira de música de câmara, né? Que é quando a gente se junta para tocar junto, e era com o professor de cello de Pedro, o professor Francieldo. E aí lá embaixo estavam fazendo um forró, o menino levou a sanfona. Aí Francieldo olhou para mim e disse, já tá doido para descer, né? Porque eu sabia que eu queria tocar música popular, né? Na música instrumental foi assim, mas assim, a música no geral, eu faço a brincadeira de ser algo meio esquizofrênico assim, porque a minha principal influência na música, ela vem do rock nacional, mas especificamente do rock gaúcho. Do rock do Rio Engenheiros Grande do Sul. Havaí. Exato, eu só sou músico, acredite se quiser, eu posso cantar forró, shot achado, mas eu só me tornei músico por conta de Humberto Gessinger, do vocalista dos Engenheiros do Havaí. As letras dele, pra mim, são assim, de outro patamar. E eu lembro que quando eu era guri, que eu viajava pra ir à escola, eu só tinha a discografia de Engenheiros no meu celular, não tinha mais nenhuma outra música, então eu conheço tudo de Engenheiros. Aí depois conheci Cidadão Quem, né? Júpiter Maçã, Ivan Soria, TNT, os Cascaveletes, tudo isso. E aí, quando fui ficando mais velho, e principalmente estudando essas cadeiras de harmonia, análise e contraponto, teve um cara que eu já conheci, obviamente, mas que entrou na minha vida para mudar, assim, o jeito que eu comecei a compor, que foi Chico Buarque de Holanda, né? Aí, tudo que eu comecei a fazer depois de conhecê-lo tem influência muito da harmonia dele, dos caminhos que ele fazia no baixo, da nota mais grave no violão, que a gente estuda isso em harmonia, né? E aí, como ele falou também, Tom Jobim, a poesia de Vinícius, né? Eu gosto muito de poesia. Tem os malditos da MPB, Jardim Macalé e Itamar Assunção, que são pessoas menos conhecidas, mas que também tiveram influência muito grande assim no meu jeito de compor. E no meu último álbum, que ainda não saiu também, né? O solo, que vai sair ano que vem, a influência de Chico, assim, ela é notável em várias músicas. Então, a minha influência, ela vem mais do cancioneiro do que da música instrumental em si. Mas é tanta coisa que eu escuto que acaba virando aquela amálgama, né? Mistura tudo e... Enfim, mas minha influência principal é o Galegão dos Olhos Azuis, lá do Rio Grande do Sul. Foi o cara que me fez entrar pra música. O Galegão dos Olhos Azuis. A gente vai ter que encerrar, vai dar tempo de ouvir uma última música. É bom porque a gente já pode pensar em outras vezes vocês vindo aqui, porque vocês vão lançar o projeto dos Dois Reis. Tem também essa questão do seu trabalho autoral, seu trabalho solo, que a gente também pode explorar. Enfim, aí a gente vai agendar outras entrevistas aqui. Mas, por enquanto, temos que nos despedir. Mas sai a última saideira? Claro, com então, certeza. Então vamos de saideira aí. Vamos lá, falou em choro, a gente ia tocar um choro, né?
Vamos ser carinhoso com o pessoal da rádio. Vamos ser carinhosos. Show, cara, muito bom, mas carinhosamente a gente vai ter que acabar o programa. A gente agradece o convite, viu? Muito obrigado, foi um prazer inenarrável estar aqui hoje e sempre que precisar pode mandar as ordens que estaremos de volta aqui. Muito obrigado, Arthur Vinícius, muito obrigado, Pedro Costa. Valeu, foi muito bom participar aqui, agradeço o convite e espero que apareçam mais vezes, mais convites. Convites virão, com certeza. Agora eu sou... Olha, vocês não se ofereçam não, que eu gosto de abusar do povo. Mas enfim, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Nós estivemos aqui com Voluta Duo. Essa dupla, como eu disse, uma sinfonia de dois. Eu sou o Júlio César Rolim, esse é o programa Hora de Prosa, com direção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo e produção de Juliana Vasconcelos, Arielle Costa e Bianca Dantas. Público de casa, até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.